Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais com o melhor da informação para você e toda a sua família. Dê só uma olhada no que vem por aí. Uma entrevista sobre obesidade infantil. Mude um hábito, dicas para diminuir o tempo de uso do celular, tablet e computador no dia a dia. Você conhece os benefícios do própolis para a saúde e a relação dele com a Covid-19? Veja também. No quadro Hospital Unimed, conheça um pouco do pronto atendimento em clínica cirúrgica. E ainda, a receita de hoje é uma super dica de entrada saudável, requintada e saborosa. Brusqueta de cogumelos. O Viva Mais está só começando. Eu começo o programa de hoje falando sobre uma pesquisa recente desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O estudo mostra que a pandemia do coronavírus está provocando ganho de peso nas crianças. E esse ganho de peso é fator de risco importante para o desenvolvimento da obesidade. Para explicar mais detalhes, eu converso agora via Skype com a pediatra cooperada da Unimed Sergipe e presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria, doutora Ana Jovina Bispo. Seja muito bem-vinda ao Viva Mais. E eu já começo aí com esses dados preocupantes, né? De que as crianças têm ganhado aí peso nessa pandemia, que afetou todo mundo e não é diferente com as crianças, não é verdade? Muito bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia. É verdade, sim. As nossas crianças engordaram na pandemia. Isso é fato. E isso foi um fator que, assim, acometeu todo mundo, né? E as crianças com essas aulas online, né? Em casa a maior parte do tempo, sem brincadeiras ao ar livre. Então, tudo isso já gera aí um sedentarismo e a comilança, né? Exatamente. O isolamento, o ficar em casa, foi um fator de risco para o ganho de peso, né? Porque diminuiu a atividade física, as crianças pararam de brincar ou diminuíram as brincadeiras, as atividades escolares e estando em casa acaba comendo mais também, né? Então isso, resultado, excesso de peso. É verdade. Falar em comer mais, geralmente esse comer mais não é tão saudável assim, porque entram aí os industrializados, os processados, não é verdade? Exatamente. Então, o comer muito não é comer bem. O fato da criança fazer todas as refeições direitinho não quer dizer que ela está bem nutrida, ela está se alimentando, ela está recebendo o alimento. Mas talvez aquele alimento não seja nutricionalmente o correto. Não dê para ela os nutrientes que ela precisa para crescer, para desenvolver, para aprender. É verdade. Eu tenho dados aqui da Organização Mundial da Saúde que tem uma estimativa que em 2025, até lá, vai haver mais ou menos aí uns 75 milhões de crianças obesas no planeta. Olha só que dado marcante, né? Muito preocupante, porque a gente sabe que a obesidade infantil, se ela se prolonga até a adolescência, aumenta muito o risco desse adolescente tornar-se um adulto obeso. 8 em cada 10 adolescentes obesos são adultos obesos. E junto com a obesidade vem as doenças do adulto, as doenças crônicas não transmissíveis, não é? Então, se a gente tem uma obesidade agora na nossa população, no futuro, daqui a 20, 30 anos, nós teremos uma população mais doente por conta do excesso de peso, maior risco de infartos, de derrames, de pressão alta, né? Então, a gente tem que cuidar da saúde das nossas crianças para que a gente tenha adultos mais saudáveis também. É verdade, foi muito bom você tocar nesse aspecto, porque quando se fala em obesidade, as pessoas às vezes se preocupam mais com essa questão do ganho de peso, estou gordinha, e esquece que vem todo um contexto junto dessas doenças, né, que vão acometer aí as crianças, e que é mais preocupante ainda. Isso, a obesidade, a aparência física da obesidade traz problemas para as crianças também, né? O bullying, o não querer tirar a camisa numa praia, o não querer brincar em turminha para não ser zoado, né? Isso é um problema. A aparência é um problema, mas esse não é o maior problema. Assim, não é o único problema, né? Sim. O problema são as doenças relacionadas à obesidade, as doenças atuais da criança e as doenças futuras.
Os problemas ortopédicos, problemas dermatológicos, a pressão alta, o colesterol elevado, a glicemia alterada. Então, é uma série de doenças que vêm junto com a obesidade. A obesidade carrega uma carga muito grande junto com ela. É verdade, e é preciso que as pessoas entendam que é um problema de saúde pública, porque o que é que acontece que a gente observa bastante, principalmente aí na geração das vovós, que é cultural achar uma criança gordinha é lindo, é bobagem, ela é bebê, é lindo ter dobrinhas. Tem essa questão cultural muito marcante, né, na gente aqui. Tem, né, Karine? A alimentação envolve cultura, envolve crenças, né? Então, hábitos da família. E uma avó, uma mãe, como você disse, só acha que a criança está saudável se estiver gordinha, criança bonita, criança gordinha. Mas a gente não quer crianças gordinhas, a gente quer que a criança esteja dentro da curva adequada de peso para aquela idade. Que ela coma para crescer o que ela precisa, e não para ficar gordinha. Qual é o papel aí dos pais e da família na educação alimentar dos pequenos? Extremamente importante. Antes, Karine, a gente dizia assim, nós somos o que comemos, né? Depois passamos a dizer, nós somos o que nossas mães comeram. E hoje a gente sabe que não, que a obesidade começa na gestação, pode começar, o risco de obesidade pode nascer ali na gestação, mas não depende só da mãe, não. Depende do pai também, de hábitos alimentares, de quanto de atividade física esses pais fizeram, e até dos avós. Hoje a gente sabe que essas tendências programadas, elas são herdadas. Então, a prevenção do excesso de peso na infância e do adulto deve começar na gestação. Eu digo mais, no pré-gestacional, a mãe deve engravidar com o IMC adequado e manter esse IMC durante a gestação. Se ela engravidar com IMC mais alto, que ela ganhe menos peso durante a gestação. A gente já ouviu, aí é bastante enfático, né, que desde cedo, desde o pré-natal, a gente tem que realmente ter essa consciência, mas o que é que a gente pode fazer hoje com as crianças que já ganharam esse peso, principalmente agora na pandemia, né? O que é que a gente pode ter aí de dicas para evitar esse ganho, né, evitar que ele se aumente cada dia, porque a coisa tá complicada, né? Principalmente agora nesse momento. A prevenção é o melhor caminho. Então, hábitos saudáveis da família, alimentação saudável em toda a casa, porque não adianta colocar um prato de legumes, de frutas para a criança comer e a família comer uma macarronada bem gordurosa e a criança está olhando para o seu prato de salada, ela não vai comer. Então, a família toda tem que ter hábitos saudáveis, a família toda tem que praticar atividade física e colocar a criança para praticar dentro de cada idade, né? Atividades mais lúdicas para o pequenininho, atividades esportivas mais leves para os maiorzinhos, não competitivas. Então, cuidar da saúde da família vai repercutir na saúde da criança também. E os que já estão obesos, aí o tratamento da obesidade é um tratamento multidisciplinar, envolve o pediatra, o nutricionista, o educador físico, algumas vezes até o psicólogo, porque perder peso não é fácil, tirar da vida da gente uma coisa que a gente gosta, não é fácil, não é? Imagine para a criança. De toda ajuda. Para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos enfatizar aí quando é que os pais devem levar os filhos ao pediatra, essas visitas regulares, que é uma questão que gera bastante dúvida por conta da idade da criança. Isso é muito importante, você tocou num ponto muito importante. A consulta de segmento com o pediatra, mesmo sem a criança estar doente. Então, a primeira consulta deve ser no último trimestre de gestação. E a partir daí a gente tem uma periodicidade, até 6 meses, consultas mensais, que o pediatra vai pesar, medir, orientar a dieta, além de outras orientações, vacinas, segurança. Depois dos 6 meses, essas consultas já ficam mais espaçadas, trimestrais, semestrais, e a partir dos 4 anos de idade, as consultas devem ser anuais. Crianças saudáveis devem ir ao pediatra após o 4º ano, anualmente. Não digo que é para fazer exames de laboratório, mas para ser avaliado, para ser pesado, medido, ver desenvolvimento, escolaridade, socialização, a criança como um todo. É verdade, e um ponto aí também importante é a questão da prescrição de exames, porque às vezes os pais ficam na ansiedade e acham que toda vez que for ao pediatra tem que prescrever exame para a criança. Não é bem assim, né? De jeito nenhum, é uma luta da gente contra essa cultura. Então, se a criança é seguida direitinho desde a primeira semana de vida,
se tem uma dieta adequada, se faz a suplementação de vitaminas e minerais indicadas para cada idade, não existe essa história de exame anual na pediatria. O check-up da pediatria é a consulta. Sim. É olhar a criança, avaliar a criança e daí, depois daquele recordatório alimentar, daquele exame físico, da avaliação do calendário vacinal, é que a gente vai ver se existe a necessidade ou não, que na grande maioria das vezes não existe. É isso aí. Doutora Ana Jovina, muito obrigada aí pela sua participação e pelas suas informações no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada. No próximo bloco, conheça um pouco do pronto atendimento em clínica cirúrgica do Hospital Unimed e mais os benefícios do própolis para a saúde e a relação com a Covid-19. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Quando ninguém entendia muito bem para onde o mundo estava indo, nós acreditamos na ciência e no cuidado como únicos caminhos. Entendemos rapidamente a importância da testagem no combate a uma nova ameaça e, como sempre, não medimos esforços para cuidar de você. Somos pioneiros na realização de testes PCR em Sergipe. Fomos o primeiro laboratório particular do estado a implantar um setor de biologia molecular para a Covid-19. E sabe o que isso significa? Agilidade nos resultados dos exames através de uma tecnologia de última geração, tratamento imediato quando necessário e, o mais importante, muitas vidas salvas. A gente ainda não sabe muita coisa sobre essa doença, mas você pode ter a certeza de sempre estaremos aqui por você. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e veja só, você já deve ter ouvido falar sobre alguns benefícios do própolis para a saúde, né? Mas sabia que um experimento recente aponta o composto como possível ajuda na recuperação de pacientes internados com o coronavírus? Pois é, acompanhe. E no Vivendo Melhor de hoje, vamos estar aprendendo um pouco e sabendo um pouco mais sobre os benefícios que o própolis traz para a nossa saúde. O própolis, ela é uma substância naturalmente produzida pelas abelhas a partir da seiva das árvores. E hoje podemos encontrar 3 tipos de própolis diferentes. O própolis verde, que ele é o mais utilizado na medicina, ele é utilizado também no nosso dia a dia para a saúde, para benefícios da saúde, é o mais fácil também de ser encontrado. Temos o própolis marrom, ele é mais difícil de ser encontrado, porém também riquíssimo em flavonoides, muito utilizado para a saúde também, para seus benefícios à saúde. E o menos utilizado hoje e o mais recente encontrado, que foi feito esse encontro com esse própolis em 2006, então ele está muito recente, não possui estudos científicos de benefícios ainda para a saúde humana, então não se é utilizado ainda em humanos para benefícios, é o própolis vermelho. Conseguimos encontrar o própolis de 4 formas diferentes hoje no mercado. A forma de creme em cosméticos, a forma de pomada, também toda a parte cosmética e farmacêutica. Encontramos em cápsulas, em comprimidos, em formato de cápsulas medicinais. E a forma mais utilizada que a gente encontra hoje é o extrato de própolis. E normalmente encontramos o extrato de própolis verde. Ele tem 2 tipos, o não alcoólico e o alcoólico. Já conseguimos hoje identificar em estudo 300 compostos benéficos à nossa saúde existente no própolis. O mais utilizado deles são os polifenóis. São esses que são extraídos do própolis para benefício à nossa saúde. E por que são retirados esses polifenóis do extrato do própolis?
porque eles são altamente anti-inflamatórios, eles são altamente antioxidantes. E esse poder antioxidante do extrato verde do própolis, dos polifenóis que existem no própolis, eles ajudam não só no benefício à saúde da imunidade, como também diminuindo radicais livres ao nosso corpo. Com isso, a gente diminui danos, aumenta a imunidade e auxilia para que essa imunidade aumentada a gente consiga diminuir diversos tipos de doenças, contrair diversos tipos de doença. Já é comprovado também cientificamente que o benefício do própolis à nossa saúde vem também em questão de diminuição por fungos, diminuição por bactérias e diminuição de contágio por vírus. Então, fazendo essa ligação do própolis com os dias atuais, como a gente está vivendo em pandemia, na presença do Covid-19, o que é que a gente pode estar comentando referente ao benefício própolis com o Covid-19? Na literatura, não existe nada que comprove ainda. Estão sendo feitos estudos para análise dos benefícios do própolis com o Covid. Hoje em dia já se consegue observar em estudos que foram feitos que o extrato do própolis utilizado em pacientes já contaminados com o SARS-CoV-2, que é o proveniente da doença Covid-19, eles diminuem a inflamação. O poder inflamatório do paciente é diminuído com o uso do própolis. Então, estão sendo feitos estudos a partir do paciente que já está contaminado. E a gente diminuindo essa inflamação do paciente, a gente consegue também diminuir o tempo de hospitalização dele, porque a gente consegue fazer o uso do própolis auxiliando na diminuição da inflamação. Para aquele paciente que não foi contaminado, que não está com o Covid, a gente pode estar utilizando o benefício do própolis e as suas propriedades que o própolis tem para aumento da nossa imunidade, já que sabemos que uma imunidade mais fortalecida, a gente diminui o risco de contração de várias doenças, contaminação com qualquer outro vírus, contaminação com bactérias, contaminação com fungos. Vou falar um pouquinho agora como que a gente pode estar utilizando esse própolis no nosso dia a dia. A gente pode dividir ele em 3 usos diários, manhã, tarde e noite, como a gente também pode estar utilizando ele uma vez ao dia pela manhã ou uma vez ao dia à noite. Fica a critério de cada pessoa que horas que acha melhor utilizar. Para crianças é indicado o uso de 10 gotas do extrato não alcoólico diluído em água. Essas 10 gotas podem ser pela manhã ou pode ser à noite. E para adultos, a gente utiliza 20 gotas de extrato não alcoólico, o extrato de própolis sem álcool, diluído também em 200 ml de água, 150, vai depender muito do paciente, se ele gosta de algo mais forte ou que ele gosta de algo mais diluído, mais fraco. E o horário fica muito a critério do paciente, se ele gosta pela manhã ou se ele prefere tomar à noite. Bom saber, né? E claro, com informação de quem entende do assunto. E agora você vai conhecer um pouquinho do trabalho realizado no pronto atendimento da cirurgia geral do Hospital Unimed. Olá, meu nome é Luiz Henrique, eu sou coordenador do grupo de cirurgia geral do Hospital da Unimed Aracaju. Hoje, o paciente que busca o serviço de pronto-socorro do hospital encontra uma equipe de 12 cirurgiões altamente capacitados para fazer o seu atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
São 12 profissionais com seus registros de especialidade em cirurgia geral plenamente junto ao CRM e capacitados para realizar procedimentos de pequeno, médio e grande porte, dentre as mais diversas patologias que possam acometer do escopo da cirurgia geral. Nossos principais procedimentos são pequenas cirurgias realizadas no próprio pronto-socorro, numa sala de pequenos procedimentos, onde realizamos drenagens de abscesso, pequenas suturas, ferimentos superficiais, ou ainda procedimentos de maior complexidade, incluindo a videolaparoscopia realizada em nosso centro cirúrgico. Hoje, o paciente que busca o hospital, ele tem uma gama de exames e tratamentos de altíssimo nível. Conte com o Hospital da Unimed. O Hospital Unimed está localizado à Rua Campo do Brito, número 1000, no bairro São José. Mais informações, ligue 2106-4848. A seguir, dicas para usar menos celular, tablet e computador. E ainda, a receita de hoje é brusqueta de cogumelos. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. A Unimed Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas firmaram uma parceria histórica. Agora, os clientes da Unimed Sergipe que buscam realizar procedimentos cirúrgicos não terão mais que arcar com os custos dos anestesistas. A parceria entre a Unimed Sergipe e a Copanest ficará marcada na história do cooperativismo sergipano, além de valorizar o trabalho médico e beneficiar os clientes do plano de saúde. Mais conforto e segurança para os nossos clientes e cooperados. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e olha só. Quanto tempo você passa no celular, tablet ou computador por dia, hein? Confira agora algumas dicas para incluir na sua rotina e diminuir o uso dessas telas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo John Lenor Aragão, sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e hoje estou aqui a convite do programa Viva Mais para falar um pouquinho sobre o uso excessivo dos eletrônicos e como tornar esse hábito um pouco mais saudável. Bom, primeiro precisamos entender que o excesso, o uso excessivo de qualquer dispositivo, seja ele celular, tablets, monitores, da própria TV, eles acabam por ser prejudiciais à nossa saúde. E isso em vários aspectos, desde os físicos até emocionais e comportamentais. Fisioterapeutas, ortopedistas, médicos, oftalmologistas, psiquiatras e psicólogos, todos eles percebem e relatam agravo, dificuldade e comprometimento em suas funções oriundas do uso excessivo dos eletrônicos. Por exemplo, as pessoas que utilizam muitos dispositivos eletrônicos, geralmente celulares, tablets, smartphones, eles tendem a desenvolver problemas de postura, então eles começam a ficar mais curvados. Essas mesmas pessoas tendem a apresentar problemas oculares, como problema de visão, vermelhidões, e ao longo tempo elas desenvolvem um desgaste na musculatura intraocular. A nível comportamental e emocional, esse desgaste também se apresenta. Então a gente tem alguns casos que são bem emblemáticos. Por exemplo, as pessoas que têm o uso excessivo dessas redes, dos dispositivos, elas começam a perder a capacidade de estar no seu meio social. Ou seja, ela põe em comprometimento aquilo que era inerente à sua própria condição. O ser humano ele é um ser social e vive da relação, e só nela se identifica como tal. Ele começa a ter dificuldade. Esse ambiente que lhe era propício para o seu desenvolvimento, agora passa a ser um ambiente altamente ansiogênico. Ou seja, estar no contato com outras pessoas, com os seus semelhantes, gera nele uma ansiedade. Isso por quê, John? Porque a pessoa começou a desenvolver habilidades puramente virtuais. Ela consegue lidar apenas com questões do mundo virtual. As questões do mundo social, real, ela não consegue mais, ou pelo menos põe em comprometimento essa habilidade. E daí, claro, vem tantas outras questões, como por exemplo as ansiedades, o medo, a fuga, os comportamentos evitativos, comportamentos ansiosos, síndrome do pânico,
Tudo isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo por conta lá do uso excessivo do eletrônico, que fez com que ele perdesse capacidades ou não desenvolvesse habilidades que lhe eram próprias e necessárias para a sua convivência em sociedade. Além disso, essa pessoa, uma vez que está tão ansiosa, ela tende a ter um comportamento evitativo e vai começar a se afastar dos contatos. Logo, ela tende a deprimir. O ser humano, como eu falei há pouco, ele é um ser social e ele precisa dessa relação, até para se balizar, até para se sentir pessoa e se identificar como tal. Então ele tende a deprimir porque ele vai perdendo não só as suas habilidades socioemocionais, mas também a sua interação. A vida vai ficando monótona, ele não vai encontrando mais prazer naquilo e tende a se fechar no seu mundo, que é limitado. Paradoxalmente, é exatamente essa infindável possibilidade que os eletrônicos nos traz, que justamente nos fisgam. Há uma infinidade de aplicativos, de possibilidades, de contatos, de relacionamentos, mas eles não são reais, né? Eles são virtuais e, claro, eles podem chegar a se tornar reais, mas a grosso modo não são, né? Então, como lidar com isso? Como transformar isso num hábito um pouco mais saudável? Bom, a gente precisa então entender que se aquilo que o celular, aquilo que as redes sociais, aquilo que o mundo eletrônico me favorece, eu preciso começar a buscar e a explorar no meu mundo real. Contextos, cenários, pessoas, relações, tudo isso existe aqui fora. E eu preciso experimentar. E eu preciso usar e desenvolver essa habilidade e encontrar esses contatos, essas pessoas, essas questões para então eu vivenciar. Lembre, nós não somos o que nós pensamos ser. Nós somos o que nós experimentamos. Eu falo de mim, eu falo da minha vida a partir do que eu experimento. E encerrar a vida na experiência virtual é muito limitante, tá bom? Então a dica é essa, é você começar a ousar, sair um pouquinho do seu mundo virtual e explorar aquilo que o seu mundo real lhe propõe. Seja ele de relacionamento, seja ele de interações outras, seja ele de desafio laboral, enfim, de explorar aquilo que você tem à sua volta, tá bom? Vale a pena o esforço, né, gente? Sem dúvida, os ganhos serão bastante interessantes. E agora, vamos à receita da semana, brusqueta de cogumelos. Prato saboroso e versátil, a brusqueta é uma das entradas mais consumidas no mundo e ótima opção para aquele petisco no happy hour. Tendo como base o pão italiano tostado, pode levar no recheio ingredientes dos mais simples aos mais requintados. O cogumelo, o ingrediente principal desta receita, é rico em nutrientes e garante muito sabor. Acompanhe. Viu só? Uma ótima opção para o lanche ou mesmo para receber os amigos. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.coop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo programa, uma entrevista sobre a campanha Julho Verde de prevenção e tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Tem também técnicas de respiração para fortalecer o pulmão e muito mais. Obrigada pela companhia, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã aqui na sua TV Atalaia.